Fala pessoal, tudo bem com vocês? Não foi legal, né? O empate entre Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. O Corinthians até que melhorou, mas continuou ruim. O Santos muito desfalcado, não conseguiu jogar, especialmente na segunda etapa. O jogo teve algumas polêmicas de arbitragem, tudo isso a gente vai tratar nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, seja membro, tô te esperando. E vamos juntos. Clássico em preto e branco e futebol também, né? Futebol sem cor. A gente já vai falar sobre isso. Antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo que tá rolando. Lá você encontra as notícias do seu time do coração, estatísticas, resultados, transferências, o mundo da bola girando e mais, a grande novidade do ano. O OneFootball está transmitindo ao vivo com exclusividade e de graça a Bundesliga 2020-2021, campeonato alemão na tela do seu celular, na palma da sua mão. Vou deixar o link aqui na descrição, você baixa o aplicativo gratuitamente, é de graça, não custa nada e serve para qualquer celular. Não foi legal, né? O Santos sem Marinho, Soteldo, Lucas Veríssimo, entre outros desfalques, poderia até, pelo que vinha jogando, apresentar um melhor futebol e conquistar um resultado positivo, uma vitória mesmo na casa corintiana, porque o Corinthians, por outro lado, não tem jogado absolutamente nada. E começou o jogo parecendo que ia perder de muito, porque o primeiro tempo foi, eu não digo nem decepcionante, porque talvez a gente nem esperasse, nem tivesse tanta expectativa, mas foi tenebroso. Primeiro tempo, os primeiros 45 minutos do Corinthians foram horrorosos. O Diego Coelho mais uma vez mexeu na escalação, manteve o Gabriel e o Rony como seus dois volantes. Claro, ele não tinha alguns jogadores convocados, como o caso do Cantillo e do Otero, mas decidiu não começar com o Casares e sim com o Luan, juntamente do Léo Natel e também o outro jogador aberto pelo lado, que foi o Gustavo Mantuan, a grande novidade da sua escalação. E o Jô, que não tá conseguindo jogar aquele futebol que a gente já viu tantas vezes, e até mesmo nessa passagem, né? Quando ainda o Thiago Nunes estava por aqui, a bola chegava um pouco mais. Não tá chegando e ele não tá conseguindo resolver. Aí o primeiro tempo foi só o Santos jogando, né? O Santos criando oportunidades, o Santos chegando ao seu gol, também com desfalques importantes, e o Madison, né, que faz muitos gols, é um lateral ala que aparece jogando aberto pelo lado direito, às vezes ele centraliza, e numa jogada que começa pela esquerda, em que o Corinthians simplesmente observa, o cruzamento sai e ele acaba se antecipando e marcando o gol. Aí o Corinthians chega ao empate, num lance polêmico, mas que para mim foi absolutamente legal. O Marcelo de Lima Henrique, inclusive, marca no campo. Ele entende como um lance normal e mesmo depois de algumas repetições, pra gente ficava muito fácil, né? E pra quem tá no VAR também, você poder ver o replay e observar que não houve nem a falta do Gil e nem do Avelar no goleiro João Paulo, que vai tentar o soco, erra e o Avelar chega antes no cabeceio e acaba empatando o jogo. Bom, isso já era finalzinho do primeiro tempo e aí poderia dar a entender que o Corinthians talvez reagisse. Vieram as substituições, as alterações no intervalo e aí o time melhora. Eu preciso dizer isso pra vocês. O Corinthians jogou um segundo tempo razoável. É que o Corinthians estava tão mal, que o segundo tempo foram os melhores 45 minutos em algumas semanas que eu vi do Corinthians. E aí as substituições elas têm a ver com isso. Por quê? Porque o Coelho tira o Luan e coloca o Casares, e aí é impressionante a inteligência que ele tem para jogar esse equatoriano. Ah, se tivesse um time organizado, hein? Porque foi dele a principal participação nos lances de ataque do Corinthians, com inteligência, encontrando espaços, pifando jogadores, sem muita efetividade, tá, gente? Eu não tô falando aqui que ele jogou uma barbaridade, deixou todo mundo na cara do gol, não. Mas você, primeiro, muito pouco tempo para analisar. Num time bagunçado, num clássico, ele recém chegou, mas a gente analisando individualmente o Casares é impressionante, assim, o toque de qualidade que ele consegue dar nesse meio campo, muito superior ao do Luan, que dessa vez não entrou como um segundo atacante, né, como acontecera no jogo contra o Bragantino, mas ele realmente não consegue jogar, ele não consegue dar um passe, ele não consegue aparecer para receber, ele tá perdido no meio de campo do time, e aí você até poderia entender como algo coletivo, global, se o seu substituto não entrasse já
fazendo muito mais do que ele, que foi o caso do Casares. Então aí a gente tem, obviamente, erros coletivos, mas também tem erros individuais do Luan. O Casares entrou, já deu outra movimentação para o time. O Gustavo Mosquito, Gustavo Silva, entrou muito bem também. Foi dele grandes jogadas assim no segundo tempo. De novo, né? Não lá muito efetivas, mas foi um cara que mais tentou. Né, ele tem a jogada pessoal, e aí tem um outro lance polêmico, né, em que ele sofre uma falta, o Marcelo de Lima Henrique marca fora da área, o VAR entende possivelmente como pênalti, porque o VAR só pode chamar para lance de pênalti, como se o contato tivesse acontecido na linha ou dentro da área, e o Marcelo de Lima Henrique entende que não houve a falta, e eu tô com ele, eu também entendo que não houve a falta, porque na verdade ele busca o contato do defensor. Mas o VAR não poderia ter chamado para isso. Não, o VAR chama para pênalti. E se eu árbitro lá, eu teria cometido, né, eu teria reparado a injustiça, porque eu teria marcado uma falta que não aconteceu. Se isso não tem a ver com o protocolo, é outra história, né? Nesse aspecto, eu acho que ele reparou o erro, porque, para mim, não houve a falta no Gustavo Mosquito. Aí ele marca a bola ao chão lá. Depois tem um outro lance polêmico, num chute em que o Danilo Avelar para, mas o braço dele está recolhido. Inclusive, o Avelar saiu com uma torção no joelho, e ele vai ser reavaliado amanhã. A tendência, pelo que a gente viu no campo e por essa notícia que vem da assessoria de imprensa do Corinthians, é que ele deve ficar parado um bom tempo. E assim, com todos os problemas que o Corinthians tem apresentado, o Danilo Avelar é um cara esforçado, né? Não é culpa dele muitas vezes estar ali escalado ou o sistema não funcionar. E o Corinthians ainda tem uma limitação, né, quantitativa de zagueiros. Porque o Léo Santos não recupera nunca, o Bruno Mendes não é utilizado, quando também não consegue dar resposta. O Corinthians tem uma dificuldade com zagueiros, né? Vendeu o Pedro Henrique para o Atlético Paranaense, então vai ter que resolver mais um problema para resolver. Mas o fato é que essas alterações, do Gustavo entrando na do Léo Natel, o Casares na do Luan e o Bozelli na do Jô, fizeram com que o Corinthians ficasse mais no campo de ataque. Também é verdade que, por outro lado, o Santos, que sofreu muito com os seus desfalques dos seus principais jogadores, o Luiz Felipe, que jogou na zaga, por exemplo, não jogava havia muito tempo, acabou cansando demais e tendo que ser substituído. No segundo tempo, o Cuca calçou mão de vários garotos, como o Lucas Lourenço, como o Thailson, o Wagner Leonardo, que entrou no lugar do Luiz Felipe, tudo menino da vila, tudo jovens jogadores, e que, claro, né, sentem a pressão também, que até tentaram alguma coisinha, algum escape de velocidade, mas aí o Corinthians já estava mais dominando a partida. Foi muito pouco, as duas equipes produziram muito pouco, muito pelos desfalques e também pela fase do Corinthians, né, que não conseguiu, não eleva a régua do jogo, né, não consegue fazer com que o adversário entenda o jogo como um jogo aceitável, né. O Santos conseguiu abrir o placar, poderia até construir uma vitória, mas sofre um gol ainda no primeiro tempo e não tem perna para sustentar no segundo, mas jogava fora de casa, então a gente sabe que há uma administração maior. E o Corinthians não tem tido forças, nem para vencer clássicos, para vencer nenhum tipo de jogo, já está no quarto sem vitória, e não demonstra nenhum tipo de evolução, com exceção desses últimos 45 minutos, e aquela máxima, né, volta à tona. O técnico que mexe bem demonstra que escalou mal. Porque se o Casares está pedindo passagem desde que chegou, fica naquela de não, deixa pro segundo tempo, não, joga alguns minutinhos, insiste no Luan. Tá aqui um defensor do Luan. Ele não tem jogado bem, ele merece banco de reservas para de repente entrar no segundo tempo e quem sabe conseguir produzir alguma coisa. O Gustavo sempre deu mais resposta que o Léo Natel, por que não começa com o Gustavo? O Jô já está merecendo também um banco de reservas, o Bozelli, que está acabando o contrato, já entra com muito mais disposição. O Gabriel não acerta nada, gente, nada, onde é que está o Xavier? Aí depois ele entrou com o Camacho no lugar do Rony, e o Matheus Vital. O Matheus Vital ainda fez uma linda jogada num chute de fora da área, que o João Paulo fez uma defesa mais bonita ainda. E o Matheus Vital, com exceção de um tropeço na bola lá, que ele chutou a grama, perdeu a bola, armou contra-ataque, no que diz respeito à movimentação, ele até que entrou bem. É que, de novo, a expectativa estava tão abaixo, tão baixa com relação ao time do Corinthians, que se você pegar esses 45 minutos, você também vai chegar à conclusão que o Corinthians jogou mal. Só que na comparação com os outros jogos, ele né, subiu um degrauzinho, assim, alguns jogadores entregaram um pouquinho mais e tudo mais. Mas falta muita coisa, né? O Fagner não apoia, o Lucas Piton não fez um bom jogo, o Gabriel não tem que estar ali,
falta um outro jogador ali de construção, não tinha o Cantillo hoje, o Rony não foi exatamente esse cara, mas precisa de sequência, até por ser menino. O Camacho entrou, já tem uma experiência um pouco maior, mas num time desorganizado a coisa não flui. O Casares já entrou dando outra movimentação para o ataque. O Gustavo tem personalidade, mas ele precisa ter com quem jogar, não adianta ele resolver tudo sozinho. E o Santos vem fazendo a sua campanha dentro da sua regularidade. Era um clássico, não venceu nenhum clássico esse ano, né? Isso é ruim, mas também a gente tem que levar em conta todas as circunstâncias, né? Você perder os seus principais jogadores, como o Marinho, o Soteldo, isso faz falta para qualquer equipe, ainda mais para o Santos, que não tinha nem o Cuca à beira do gramado, por estar suspenso, recebeu 3 cartões amarelos. Foi isso. Agora, o que nos leva a crer que o André Sanches vai deixar o Coelho, né? Ele, ao mesmo tempo que está a 4 jogos sem vencer, ele está a 3 sem perder. E talvez para o presidente corintiano isso seja suficiente. Para você Comenta aqui embaixo. Inscreva-se no canal, seja membro, estou te esperando. E vamos juntos.